Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2026 e mais uma live, o Furo do Alfinete, hoje com a terapeuta Aline Abreu, com o tema Cicatrizes. Onde estivemos, aonde vamos? E aí, Leandro, certinho? A Aline Abreu, que é terapeuta de adolescentes e mulheres, estará aqui conosco, trazendo esse importante tema. O pessoal está ouvindo bem? Andrezinho, tudo certo? E aí, Rosa? Rosa, tudo bem? Aline Abreu, vamos procurar ela aqui. Aline Abreu. O pessoal está escutando? Oi, Elis, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a primeira live do mês de fevereiro, né? Que alegria. Oi, Hugo. Tudo bem, Aline? Boa noite. Boa noite, tudo Pessoal, bem? tá me escutando bem, Aline? Tá um barulho aqui do lado, a Tô vizinhança. sim? Tá beleza. É assim, eu fico louco, às vezes, que nem tudo sai conforme a gente planeja, né? Não, tranquilo, tá beleza aqui o som. Oi, Valderes. Então, eu estava comentando com o pessoal, Aline, que seja muito bem-vinda ao Furo do Alfinete. Então, a Aline Abreu, ela é terapeuta de adolescentes e mulheres. Se vocês puderem Isso, acompanhar o trabalho dela, eu conheci a Aline na formação de terapeutas e desde então ela tem trabalhado nessa área específica, né, com adolescentes e mulheres. É uma honra tê-la aqui hoje no Furo do Alfinete pela primeira vez. ai, obrigada. Tentamos outras vezes, mas por conta da dinâmica da vida, né? Mas conseguimos aí ajustar esse encontro. Então, a quem está chegando, sejam muito bem-vindos ao primeiro Furo do Alfinete do mês de fevereiro, né? Hoje é o dia 1º de fevereiro de 2026. E só para situar o nosso costureiro e costureira da alma, Aline, eu vou ler uma introdução do tema, né? Cicatrizes, onde estivemos, aonde vamos. Um tema Uhum. importante e caro também dentro do projeto Furo do Alfinete, que às vezes a gente não se dá conta da dimensão, ainda que seja pequena, da influência que certas cicatrizes exercem sobre a nossa vida, seja de forma velada ou até mesmo de forma explícita, né? Então, todos nós carregamos cicatrizes, algumas visíveis, outras invisíveis. Elas contam histórias de perdas, conflitos, frustrações, culpas, medos e batalhas internas que muitas vezes nunca foram ditas em voz alta. O problema é que aquilo que não encontra palavra, consciência ou acolhimento costuma encontrar o corpo. Esta live nasce da seguinte pergunta essencial: o que acontece dentro de nós quando não elaboramos nossas dores? E mais ainda, até que ponto nossos sintomas físicos podem ser expressões de conflitos emocionais não resolvidos? Hoje recebemos a terapeuta Aline Abreu e vamos conversar de forma simples, mas não simplista, humana e profunda sobre como a mente, o corpo e a história pessoal estão interligados. Vamos falar sobre conversão psíquica, doenças psicossomáticas, emoções que adoecem e também sobre um caminho possível de reorganização interior, o perdão, não como obrigação moral, mas como libertação fisiológica, emocional e existencial, porque cicatrizes nos lembram onde estivemos, mas não precisam determinar aonde vamos. Na verdade, como cura, porque quando o corpo fala, a alma está pedindo para ser ouvida. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada, Hugo. Muito feliz de estar fazendo parte da live. Obrigada pelo convite. Então, Então, tá beleza? tá beleza? O pessoal está nos ouvindo bem, sem delongas. Não deixe de enviar o aviãozinho, de comentar, interagir, participar. É muito importante a sua participação. Esse tema tão necessário, né? Sabemos que o índice de saúde mental do brasileiro não anda lá muito bem. Há muitas evidências, afastamento do trabalho, muitos atestados, né? A gente às vezes entra em Sim. colapso e tem sido uma crescente nos últimos anos. Então, para começar, Verdade. antes de mais nada, é muito bom situar, né, para quem está chegando, o porquê do tema. Então, a pergunta que se dirige nesse primeiro instante é: o que são cicatrizes emocionais, Aline?
como experiências mal elaboradas deixam marcas internas, mesmo quando o tempo passa. Então, as cicatrizes emocionais são o quê? São as marcas deixadas. É por é, dores que não foram elaboradas, coisas do passado, muitas coisas. Todo mundo tem uma história, né? Tem uma história, todo mundo tem uma dor. E quando essa dor não é elaborada, fica aquela ferida, né? Um exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Como uma ferida no corpo. Tem uma cicatriz, a cicatriz não dói. Mas uma hora ela vai, sempre quando você olha, ela vai te incomodar, né? E essas cicatrizes não elaboradas, o que que acontece? O que não é elaborado no passado está sempre no presente, ali cutucando, te lembrando daquela dor, né? E precisa ser colhido. Muito bem. Até para situar, a Aline também tem uma história profissional, né, distinta da área de terapia, mas que, por analogia, se relacionam, né? Sim, Você foi enfermeira? É isso, Aline? sim, eu formei em enfermagem, né? E durante o trabalho mesmo de enfermagem, eu notei isso muitas vezes no hospital, né? Quantas histórias, né? E principalmente o profissional de enfermagem está ali o tempo todo, né, com os pacientes. Então, muitos vinham para desabafar, para contar alguma história, né? E querendo um acolhimento naquele momento, alguma palavra, né? Então, e isso eu vi muitas vezes, muito sofrimento no passado, né? E assim, hoje a gente vê que muitas doenças são derivadas, às vezes, das emoções, né? De algo assim, do Que, sentimento mesmo. que acontece nesse mundo Do que interior. acontece, Até E acho que principalmente antigamente, né? Assim, muitas vezes era muito reprimido, né? O sentimento mesmo das pessoas. muito bem. Eu falasse muitas coisas interessantes aí. Eu vou destrinchar um pouquinho isso que tu falou para te explorar um pouco melhor para quem está nos acompanhando. Quem chegou Tranquilo. agora, não deixe de enviar o aviãozinho. Sejam bem-vindos ao Furo do Alfinete, né? Estamos hoje com a terapeuta Aline Abreu falando sobre cicatrizes. Você compartilhou recentemente nas suas redes aqui no Instagram aquela música, né, do Tenho Andado Distraído, Impaciente e Indeciso, e ainda estou É, confuso, só que agora é diferente. Então, tem uma relação direta, né, com essa questão, porque uma cicatriz de algo que a pessoa viveu, que lhe feriu, muitas vezes não encontra, né, uma elaboração adequada para ela poder pensar melhor e dar uma direção para aquilo, porque dizem, né, é comum a gente até compartilhar às vezes essas frases de efeito, né, que a uhum, cicatriz é a marca de uma história que foi vivida, né? Mas a pergunta é até que ponto essa história que foi vivida ainda continua ressoando, influenciando, ecoando e por que não, né, afetando uhum, a forma como essa pessoa vive no presente, né? A ferida e a cicatriz são coisas distintas para quem nos acompanha, né? A pessoa se é, machuca, ela se fere. Depois do ela se fez. ferimento vem o tempo. E aí uma questão interessante que, do ponto de vista físico, o tempo Uhum, ele precisa para que a cicatriz venha a se curar, né? A fechar ali o é. ferimento. Mas do ponto de vista emocional, o tempo não resolve nada, né? Não, não resolve, né? E muitas vezes a pessoa tenta mascarar isso, né? Até mesmo com um trechinho da música, né, que fala ando triste, desmotivado, tal, e ao mesmo tempo tá alegre. E quantas pessoas não fazem isso, né? Tipo, sente a dor e tenta mascarar de alguma forma, né? Até por sinal é interessante a gente pensar, junto com o nosso convidado, que tem uma expressão que a gente aprendeu na formação que diz o seguinte, né? Não é o futuro que puxa, é o passado que empurra. Trocando em miúdos, né? Ainda que a gente não se dê conta desse passado, a gente está olhando para trás, É, inconsciente ou não, né? Dizendo aquilo eu quero ou aquilo eu não quero. E baseado naquilo, né? A gente projeta algo sobre o presente ou sobre o futuro. Né? verdade. E é isso mesmo, né? É até mesmo um colega nosso, né, o Gustavo, que é também meu terapeuta também, né? Ele falou uma palavra, uma frase que eu achei muito assim, que é igual você dirigir um carro, né? Você não pode, você tem que estar ali na direção, no volante. Se você ficar olhando o tempo todo no retrovisor para trás, você vai bater lá na frente, né? Então, o retrovisor tá ali para você dar uma lembradinha, mas ó, pega a direção, né? Então, é essa dor que a gente tem que resignificar, melhorar,
lembrar do passado, mas é só dando uma olhadinha e pegar o rumo, né? Muito bem, até hoje com esse boom, né, das redes, né, da internet e tantas vozes e todas elas têm um sentido, têm uma intenção que às vezes não são abertas vendendo este mundo ideal, que muitas vezes ele não é real. E por isso também muitas pessoas sofrem, né, por olhar para essa vitrine que é o mundo digital e não conseguir ver, né, na sua própria vida a realização, muitas vezes, daquilo que está acontecendo diante dos seus olhos. A pergunta, né, que pode direcionar isso é por que que nem toda dor ela se expressa em palavras, né? O que acontece, como tu mencionou, quando a pessoa ela não consegue nomear, sentir ou reconhecer o próprio sofrimento, né? O que que significa dizer que o corpo fala? Significa que quando você não cuida da mente, uma hora seu corpo sente, você tem que parar, né? Então, o corpo vem dando sinal. E se você não parar para observar esses sinais, aí vem a enfermidade. Vem algo para te falar, ô, peraí, presta atenção, né? Você precisa olhar para si, olhar o que é que está acontecendo, né? E Até isso significa que o corpo, quando não consegue expressar, né, aquilo que a consciência está mostrando, né? E, assim, dá um exemplo nítido nisso também. Quantas vezes as pessoas falam mais sim do que não, né? Quando as pessoas falam mais sim, querendo falar não, no caso, o choro contido, né? Também. Isso vai causando uma ansiedade. Até porque tem até uma doença que é associada a esse esgotamento, né, interno do corpo, né, que é a tal do burnout, né, que eu até trouxe uma É convidada, verdade. uma psicóloga para falar sobre isso aqui. Então, a gente está buscando construir junto com vocês, através do que a Aline está trazendo nessa temática, a ideia de que muitos sofrimentos que chegam no setting terapêutico advêm de não parar para ouvir, né? Esse clamor, essa angústia, essa lamúria, porque hoje tudo bem, as pessoas elas vendem aquela imagem que querem buscar às vezes o processo terapêutico para o autoconhecimento, e isso é positivo, né? O autoconhecimento, Uhum. o autoconhecimento é nos confrontar muitas vezes com realidades que estamos tão habituados a varrer para debaixo do tapete, né? Que às vezes não nos damos conta, né? A pessoa diz assim, mas o fulano ele tem o jeitão dele, né? Será que esse Uhum. jeitão dele não foi uma forma de ele elaborar, talvez mal elaborado, ao menos para sobreviver diante daquele instante, daquela circunstância, né, que ele estava vivenciando, algo que ao longo da sua própria vida lhe paralisou, né? É, Me colocou num lugar que muitas vezes ele não aprendeu mais a reconhecer esse tipo de clamor, né, interno que o corpo fala, até que vem a situação extrema, onde a pessoa acaba entrando em colapso, né, onde ela assim, se vê verdade. obrigada a parar. E eu A te parar, pergunto, né? dentro da psicanálise tem um processo chamado conversão psíquica, né? O Uhum. que é a conversão psíquica, Aline? De forma simples, né? Como é que um conflito emocional ele pode se transformar em dor ou disfunção corporal, né? Sem causa orgânica clara, por exemplo? A conversão psíquica é uma dor emocional que ela transforma em dor física, né? É aquela dor que não foi elaborada. O que que acontece? Vamos usar, que não é fingimento, nem é de imaginação. Vamos utilizar um exemplo aqui também, o luto não vivido, né? O luto não vivido, a pessoa tem que ser forte, ela mesma põe na cabeça que ela tem que ser forte. E lá na frente, isso vai ter consequência. Vai ter consequência no corpo, vai ter consequência mental, porque ela não viveu aquilo, né? Ah, E pode falar. pode falar. É um exemplo também até no caso da Elizabeth Fon, né? Também. Que Freud descobriu através das dores dela nas pernas, né? Que não era fingimento, não era algo assim, né? Eu até acho que as pessoas, para entender melhor também, ilustrar no cotidiano da nossa vida, quando a gente está apreensivo em relação a alguma coisa, né? Gera um estado de tensão, até muscular, né? Por que não, né? A pessoa está tensa, né? Aqui É, em cima. Ela está apreensiva com aquilo. Ela está meio taquicardíaca, porque ela está
um pouco a mais do natural dessa tal da ansiedade, né? As pessoas às vezes vêm bater na porta do SES terapêutico e dizem, não, é porque a ansiedade está me atrapalhando. Até compartilhei recentemente um vídeo que tu me enviou para mim, dar uma olhadinha, que eu achei muito bom, né, do médico, falando sobre essa questão da medicação, que a gente vai falar no final, mas essa ansiedade que está aí, por que tu precisa tomar esse ansiolítico, né? O que te mantém tão ativo que tu tem dificuldade de dormir, que tu não quer olhar, encarar de frente, né? Então, essas realidades da nossa vida, sobretudo, eu atribuo que o mundo é muito barulhento, Aline, então, tudo é muito barulhento e a todo tempo parece que tem algo tirando a atenção, né? E criando uma atenção, porque gera uma falsa expectativa, né? Do que está para vir, sempre é uma novidade, sabe? É o que a gente chama, numa expressão alemã, o Zeitgeist, o espírito do tempo. Todo o tempo tem uma motivação, tem uma ideia que paira no ar, né? Agora é a hora, é a onda da tecnologia, da exposição, todo mundo vai para as redes. Então, às vezes, quem não se utiliza de rede parece que vive em outro mundo, por exemplo, né? Verdade. Então, eu te perguntaria uma outra questão, porque às vezes a gente olha assim, tudo bem, expor a situação, às vezes é se expor a si próprio, né, diante daquela realidade, mas o sintoma é como se fosse um mapa, né? Na visão de Jung, ele conta, né, que esse sintoma, ele aponta para uma direção, ele não é o inimigo, ele é uma mensagem. Então, a pergunta que eu te faço é, o que nós podemos aprender quando paramos de apenas combater o sintoma e começamos a escutá-lo? Então, igual o sintoma, né? Ele não surge para punir, mas para mostrar algo, né? E para que se combater, para aliviar, né? Isso. Espera que eu me perdi aqui. Me faz a pergunta de novo. A pergunta é, por que o sintoma não é inimigo, mas é uma espécie de mensagem, né? Como se fosse uma pista no mapa apontando numa direção, né? O que a gente pode aprender quando paramos de apenas combater esse sintoma e começamos a escutá-lo? É entender o que ele está querendo dizer, né? Porque ele não vem para punir, mas ele vem para mostrar algo. Porque o processo ansioso, né? Eu tive aqui com o Nicolas Raposo, ele sofreu um tempo da vida dele da síndrome do pânico, né? Que seria uma forma mais atenuante, né? Dessa ansiedade. Ele estava comentando sobre isso, né? A dificuldade que às vezes a gente tem de se situar no presente. Então, uma pessoa diz que ela está ansiosa. A ansiedade, a gente aprende que ela ativa o nosso corpo, né? Como uma resposta natural diante do medo real. Só que quando o medo ele é imaginário, o mesmo mecanismo do medo real diante do perigo, ele é acionado, né? Ele coloca o indivíduo nessa condição de estar sempre alerta, ou para fugir, ou para enfrentar. Então, a pessoa diz, eu estou em ansiedade, né? Mas em virtude do quê? É uma alteração interna, física, de apreensão de alguma coisa que tu estás querendo alcançar e tu não conseguiu ainda? Ou é algo que ainda tu fica revivendo daquilo que já passou? Né? É nesse sentido que a gente está falando. Então, o sintoma da ansiedade em si, ele está apontando, né, para alguma desordem interna nessa falta desse diálogo. Né? Eu não sei se a Aline se recorda, o Victor está aqui também, um abraço para ele, o Bergamini. O processo terapêutico, ele consiste no terapeuta ser o ego auxiliar do paciente, né, Aline? Isso. Então, às vezes, o ego que tem uma importância na nossa psique, né, de articular a tensão e a pressão interna, ele não consegue mais, né? Ele perdeu a mão, né? Porque o ego ele conta a nossa história para nós mesmos. Então, quando a gente não consegue mais contar essa história, começa a haver uma desordem. Pode botar qualquer exemplo, né, Aline, do cotidiano da nossa vida. Vamos lá. O fulano estava lá no relacionamento e o relacionamento acabou. Aquilo ali gera internamente nele, para algumas pessoas vai ter um impacto, para outras vai ter outra, mas tem um efeito, né? Tem um efeito. Algumas pessoas entram até num estado depressivo, né? Porque não conseguiu lidar muito bem com a perda. A Aline trouxe o exemplo aqui do luto. Eu, por exemplo, meu pai fez agora em setembro 2 anos que ele faleceu. Eu terminei de enterrar meu pai depois de 2 anos. Porque internamente eu ainda exercia um diálogo para ir lá revisitar
as perdas, os excessos, as faltas, as contribuições e tudo que corresponde ao processo de olhar para essa vida, né? Porque, na verdade, quem perde mais é quem, na verdade, fica, né? Na verdade, quem foi, né? Segundo a Quem Fabrícia, né? foi? Quem foi, É, perdeu todo mundo, né? E quem ficou, perdeu aquele de forma muito individual, né? Particular, né? Então, eu verdade. perdi meu amigo, mas fui eu que perdi. Agora, meu amigo perdeu eu, que sou amigo dele, e mais todo mundo que estava relacionado a ele, né? Mas o indivíduo que fica, né? Como é que ele lidar? Ah, a gente fala de outros tipos de lutos também, né, Aline? Que são, por exemplo, Uhum. um emprego, né? Às vezes a pessoa perde um Sim, animal de estimação, fica triste com aquilo, né? E é. aquilo se potencializa internamente, né? Tem gente que sofre, até o Vini teve aqui também, falando de animais que muitas vezes entram no mundo do seu dono e esse animal ele passa a preencher uma lacuna ali, né? A gente teve a polêmica no passado das bonecas reborn, né? Lembra disso aí? Lembro demais. As pessoas dizem, não, mas ele é um souvenir, é de colecionador. Outros, não, mas é terapêutico para a pessoa que perdeu o filho, não pode gestar. Isso é um outro ponto também. Mulheres que É. não, por várias circunstâncias, não engravidaram, né? E essa necessidade de ser mãe também, né? Gera no corpo desse indivíduo, dessa pessoa, né? Um tipo de Uhum. sintoma, né? De Uma sintoma, né? Que repercussão. ela precisa daquilo, né? Então, como que ela Para articula? amenizar a dor. Aí eu te pergunto assim, Aline, ó, a gente está falando de cicatrizes emocionais, né? Quais emoções mais frequentemente adoecem o corpo? A raiva, o sentimento contido, né? É, o choro, aquela. As tensões mesmo, né? Que é as mágoas antigas, o rancor também influencia muito mesmo. O rancor é o mais mesmo, né? Eu acho que a pessoa rancorosa ali. Eu sei por experiência própria, né? Porque nessa busca aí do autoconhecimento, né? A gente vai encontrando ferramentas para dar nomes, muitas vezes para nossa forma de agir e reagir em determinadas circunstâncias, né? E eu acho que a Aline conhece também, o pessoal que está aqui, não sei se conhece, tem uma ferramenta chamada dos temperamentos, né? E aí eu digo, não, Ah, eu tenho uma tendência mais a ser colérico, né? Então, usando a ferramenta dos temperamentos para entender a personalidade, o colérico ele tem muito disso, né? É intempestuoso, né? Raivoso, se ele não tomar cuidado, ele passa por cima dos outros igual o rolo compressor. Então, tem que estar sempre fazendo um exercício, dar um passo para trás e respirar e não se deixar levar pelo furor, né? Naquele pelo momento. furor, né? A raiva, ela tem um poeta que diz que ele fala assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Porque o sol ele aquece, né? Então imagine se a pessoa está irada, né? Está fazendo um trocadilho, né? Uhum, Tu coloca o sol sobre essa raiva, aquilo potencializa mais, né? Então essa potencializa. pessoa ela acaba fazendo bobagem, né? Ela não consegue raciocinar de forma clara com aquilo que está acontecendo. Vocês conseguem perceber o que a Aline está trazendo? Às vezes a gente está tão habituado a pensar e agir de um mesmo modo e o nosso corpo ele está sinalizando, né, certas dores por conta disso, Uhum. né? E a gente acha que isso é normal. Então tem relatos de inúmeros pacientes, a gente aprendeu até mesmo na formação, de pessoas que sofriam de alguns males do corpo e quando começaram a olhar internamente, né, Aline, para a sua própria história, Sim, perceberam que aquilo ali vinha de uma má elaboração desta ferida que tinha virado uma cicatriz na história desse indivíduo. verdade. Eu, assim, eu me dou como exemplo. Eu tive isso há muitos anos atrás, né? 12 ou mais anos atrás. Eu sentia dores no corpo, né? E assim, ia no médico, o médico, tá tudo normal. E um dia ele falou, olha, ou você vai tomar um ansiolítico, ou você vai procurar algo para melhorar, né? Tipo, uma atividade física, mudar sua rotina. Eu cheguei a comprar o medicamento na época também. E aí eu cheguei a tomar um comprimido. Eu falei, gente, mas espera aí, mas
eu preciso descobrir o porquê dessa dor, por que que eu estou sentindo isso? O que que em mim tem que melhorar, né? O que que é que eu tenho que buscar, o que que eu preciso elaborar da minha vida? Foi a partir daí que eu comecei a estudar o autoconhecimento, vivendo o que que era que estava me causando. E aí eu até lembro de uma tia, virou para mim e falou assim, olha, se você tomar esse remédio, você vai tomar o resto da sua vida. Se você não toma. E eu sei que o remédio é importante, né? Depois a gente até vai conversar sobre isso. Mas isso foi assim, sabe? Foi muito importante para mim, me enxergar. Porque eu vejo hoje que muitas pessoas não se enxergam, né? Não olham para dentro de si com carinho. A gente tem que olhar com carinho primeiro para a gente, se entender, dar esse momento, né, para a gente entender o que que é essa raiva, o que que é essa tensão que eu estou carregando, o que que é essa angústia que eu estou carregando, né? Então, em primeiro lugar, eu acredito que é a gente se conhecer. E para isso, às vezes, a gente não consegue sozinho, né, Hugo? Aí é onde entra o nosso trabalho, né? E as pessoas ainda têm receio, né, de É. procurar até a mídia ajuda nesse sentido. A gente pode falar depois, a Aline pode falar com toda certeza também a importância do processo terapêutico, né? Hoje diz que a próxima profissão aí que está se consolidando no mercado é essa área aí, né? Então, só que assim, o terapeuta sério, ele de paralelo à sua formação, ele também precisa se conhecer, né? Como é Sim, que ele tá aí? Um abraço para ela. E essa jornada de autoconhecimento, ela é uma jornada, não vou dizer ad eterno, né? Mas enquanto tivermos vida, né? A gente vai sempre se conhecendo cada vez mais, né? E é. é como se a gente caminhasse com uma mala de ferramentas, né? Às vezes a gente Uhum. habituou a vida inteira, né, Aline? A gente ouviu essa frase também lá na formação, de que para quem só tem martelo, todo problema é prego, né? Então a É. gente está tão habituado a bater as coisas e rebater da mesma forma, às vezes não é um martelo para resolver a situação. Às vezes você tem que parar, vai ter que ter um desengripante, uma chave de fenda, ou uma chave Phillips, ou o que seja, né? Um Uhum. alicate. Então, a gente costuma dizer, né, que a pessoa ela vai sobrevivendo desde a sua tenridade com o ambiente, as situações que ela vai vivenciando, e ela vai desenvolvendo, né, de forma interna, É. um, um, uma resposta para aquilo que ela está vivendo, né? Se a gente fosse fazer aqui ao vivo, por exemplo, vamos fazer hoje aqui agora, então nós vamos abrir como é que se dá um processo terapêutico, né? O terapeuta chega, né, ouve o porquê que o paciente está chegando, ele traz uma demanda, né? O que que motivou ele, né? Geralmente as pessoas procuram um terapeuta quando estão dispostas, né? Porque a sua rotina mudou, né? A pessoa vinha vindo em um ritmo, né, Aline? E de repente alguma coisa a desestabilizou, né? Então, sei lá, aí a gente já deu alguns exemplos aqui, né? Ah, eu estou aqui sofrendo por conta disso, daquilo, daquele outro, não estou conseguindo isso, aquilo outro. Então, a gente faz esse processo inicial de acolhimento, né, da demanda do paciente para entender se realmente vê que ele não está nas condições, às vezes, de dar nome para aquilo que ele está sentindo. Ele vem e dá um nome para aquilo que ele já conhece ou que ele já ouviu, né, sobre aquilo que ele Eu está já vi. sentindo. O fato é, a rotina dele mudou, né? Uhum. Porque às vezes a gente está tão habituado com aquela, como diz a música do Belchior, né? O passado é uma roupa velha que não me interessa mais. A gente veio vestindo a mesma roupa ao longo da nossa vida, já está tudo esgaciada, esfarrapada, e a gente já está tão acostumado a se olhar, né, no nosso espelho interno ou externo, né, que a gente acha que está tudo bem. Só que, lembrando É. o poeta, que os olhos, né, tudo bem que é porque eu tenho os olhos claros, mas os olhos são a janela da alma. Né? Então, se os teus olhos forem luz, o teu corpo vai ser luz. É a forma Teu como tu corpo vai enxerga, ser luz. tu aponta para lugares esquios, né, para lugares escorregadios, e Jung vai falar da sombra. Que eu entrei numa treta aí com a minha terapeuta, porque eu achava que a sombra era muito grande diante da nossa. Até trouxe o Nakamura para falar sobre ele também, o Jung, né? Mas a sombra é como se fosse esse lugar que ficou algumas situações que nós vemos recalcadas. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso também, Aline, né? Sobre sofrer e alimentar a dor, né? Em que momento a dor deixa de ser resposta e passa a tornar a manutenção do adoecimento, né? A pessoa adoece por conta da dor e ela vive numa
lambendo as feridas, que é a expressão que a gente usa, né? Sim. E é isso, né? O que que acontece? Às vezes a pessoa fica, é, ela se acomoda com a situação, né? Então, para ela tá, não, tá bom assim, então vai deixando, né? E o quê? O sofrer é humano, mas alimentar a dor é aquilo que é igual pisar em lama, né? Você tá ali pisando aquilo e não sai do lugar, né? E a dor, quando não é elaborada, ela começa a fazer parte da gente mesmo, né? E ela precisa ser elaborada por isso, porque senão ela, ela nos passa a nos definir. E nós temos uma ferramenta também importante para isso, né? A Aline mencionou aqui anteriormente essa situação de se olhar com amor, né? De se olhar com cuidado. E a gente tem aí uma importante, por que não, ferramenta, né? Ou antídoto, muitas vezes, diante de certos males. Eu estava fazendo um levantamento ali, tudo bem que não se bate o martelo em relação a isso, mas se tem evidências de que o estado emocional ele baixa a imunidade do indivíduo, né? Sim, Então, uma pessoa se predispõe a maiores adversidades físicas, né? Do corpo, da sua fisiologia, muitas vezes, porque internamente também ela não, ela carrega, né? Ela alimenta, ela nutre essa dor, esse ressentimento, eu acho que é a palavra também que a gente poderia mencionar, né? Ela verdade. se ressente muito das coisas, das pessoas, vive a todo tempo rebuscando, né? Ah, fulano fez isso para mim, a culpa é do fulano. A gente tem o nosso Uhum, amigo em comum, né, que é o Gustavo Reis, ele trabalha muito com a questão de adicção e também dependência emocional. E ele fala isso com bastante propriedade, porque a pessoa que é o adicto, né, por substâncias ou outras coisas, né, também leva junto no pacote e quem está junto na convivência, aquilo vai gerando um ciclo ali dentro, né, uma espiral que se vai. retroalimenta, né, e aquela pessoa não sabe mais aquilo. Vitimização também, Michael, isso mesmo. Um abraço para ela. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também, Aline. O que a ciência mostra, né, sobre esse impacto emocional do perdão no corpo, né? O perdão ele interfere no estresse, no sistema nervoso, no coração e na imunidade. Muito. Porque através do perdão, a partir do momento que você perdoa, em primeiro lugar você perdoa a si mesmo, né? Primeiro você perdoa a si mesmo. Aí o que que acontece? Tem uma diminuição na frequência cardíaca, a imunidade melhora, o seu sono melhora, é nítido isso também, né? Acaba a questão da insônia. E o perdão, ele é um processo. E esse processo não é de uma hora para outra também, né? Mas ele, indo com calma, você vai vendo como tudo melhora em você, no seu dia a dia, dentro da sua família, né? Das pessoas que convivem com você. Eu tive uma situação, eu não sei, cada um tem uma forma diferente, por isso que a gente fala, para quem está nos acompanhando aqui, a compreensão que a gente tem na forma de entender a estrutura, né, humana é através da alma. O Vitor já teve aqui, o Bergamini, falando sobre isso. Mas lá dentro também na nossa formação, a gente aprende que a psique, né, a gente fala, né, hoje se fala psicologia, né, que a psique, eu até fiz uma live esse tempo atrás aqui, falando da alma psique, né, como que foi substituído. Mas recentemente eu vi uma fala do professor Olavo que eu achei muito interessante, falando que o corpo está aqui, a alma está aqui, e o que faz a ponte entre a alma e o corpo é a psique. Então, a psique é esse lugar, ou essa instância que causa algo, né, na gente, que é formada, que possui alguns elementos. Por que eu estou falando isso? Porque a psique se compõe do quê? Para a gente poder entender, né? Ela tem a sua história, que é isso que nós estamos tratando aqui, né, Aline? As cicatrizes vêm de momentos na nossa Sua vida em que historicidade. surgiram algumas coisas, né? A nossa historicidade, então cada um tem a sua, né? Uhum. Tem a individualidade, ou seja, cada um é um, né? Somos únicos, né? Inclusive nas neuroses. Foi até um tema aqui com o Bergamini lá no ano passado, né? Ah, é.
Todo mundo desenvolve algum tipo de neurose, né? Lembrando que a neurose é o quê? A gente vive uma situação, conta uma historinha, uma mentira, né? E esquece que contou essa mentira. Isso desenvolve, segundo o Dr. Juan César Miller, que esse conceito é dele, né? Falando que a neurose é uma mentira esquecida que eu contei para mim mesmo. Então, mas tudo bem, a gente tem a nossa individualidade, né? A nossa história e a nossa individualidade. Cada ser humano, até a Aline brincou comigo, disse, como tu tens uma memória, né? Tu guarda as coisas, mas cada um tem uma forma muito peculiar de absorver informação, né? E o quarto elemento, que está dentro aí do processo também terapêutico, é o ego, ou seja, a gente tem a nossa história. Cada um é um. Cada indivíduo absorve o conhecimento e a informação de um modo. E cada indivíduo que tem esse ego, ele conta essa história para si, né, sobre si mesmo. Que história que a gente conta para nós mesmos? Até eu vou subir depois lá no YouTube uma live que eu fiz também com o Bergamini, o contador de histórias. Né? Ele tem usado muito metáforas terapêuticas, né? Porque o ser humano ele é muito imaginativo, né? Então, quais são as imagens que a gente alimenta, né, na nossa psique, né? Dentro da nossa história, dentro da nossa individualidade? O Freud vai dizer que as cicatrizes emocionais são traços minêmicos, né? De minemose, lá do grego, né? Que significa a memória. Memória, ela retém algo que ela vivenciou, que ela viu através dos sentidos, né? Então, quando aquilo é cristalizado, congelado na nossa mente, ele pode recalcar, né? Pode ir para o inconsciente, pode se transformar numa linguagem analítica, né? Junguiana, e lá para a sombra, né? E aí foi a minha conversa com a Fabrícia, dizendo, não, Fabrícia, eu não admito que a sombra tenha esse poder todo sobre nós, né? E aí tem aquela famosa frase do Jung, né, dizendo que enquanto chamamos, acho que é assim que ele fala, né, o inconsciente, enquanto não conhecemos o inconsciente, diremos que o nosso presente é o nosso destino, algo nesse sentido, é como quem diz assim, né, então está disposto a olhar para esse lugar? Teu corpo está sinalizando alguma coisa dentro de ti? Tu não está sentindo aqui, ó, isso, aquilo, aquele outro, acolá? Para um pouquinho, procura ajuda, levanta a mão, Observa, né? né? Uhum. Se é E ele alguma coisa. falava, né, que o que não se cura se repete, né? Também. Eu falava muito isso também. Justamente, por repetição. A repetição ela vem muitas vezes disso. A gente É. desenvolve uma forma diferente de lidar com a mesma situação, só que o fundo daquela história está se repetindo com uma outra roupa, né? Bem disfarçada, Isso. né? Como se fosse um. Verdade. Está ali. Então, outros conceitos importantes para a gente entender, né? A gente projeta sobre pessoas e situações aquilo que muitas vezes nos feriu, Uhum. ou aquilo que a gente não está tendo coragem de olhar para dentro de si mesmo. É. Então é o outro. Não, é fulano. Não, espera um pouquinho, cara. Tu não tem uma parte que te cabe diante dessa situação, dessa relação? Né? O que Uhum. tu faz com isso? Isso mesmo. E aí eu te pergunto, diante de tudo isso, né? Perdoar, esquecer ou concordar com o mal sofrido, né? Qual a diferença entre perdão, negação da dor e submissão emocional? São três coisas ali. O perdão, o que seria ele? Né? Falasse que ele é um processo. Tem a negação da dor. Negar a dor é igual como a gente aprende ali na formação também. Podemos negar a realidade. A realidade é essa. Ela está posta, não se dobra. Mas podemos contar uma historinha, né? Para poder passar por ela, né? Só que não podemos negar que as consequências de negar a realidade, elas estão aí, né? E Isso mesmo. e a submissão emocional. São três coisas distintas. Perdão, negação da dor e submissão emocional. Então, o perdoar não é apagar da memória e nem justificar a dor, porque todo mundo sabe o caminho que percorreu, né? Então a gente não tem que perdoar. O perdão não é você esquecer, é igual Freud fala, né? Que a cura não é do esquecer, e sim é do lembrar sem sentir dor, né? Então a gente não tem que ficar preso nessa história, né? E isso como a gente até falou um pouco atrás, que é tudo um processo.
tem exemplos, até mesmo questões de abuso também, né? Quantas que foram abusadas, sente-se culpadas, né? De ter sido abusadas, né? Tem tantas histórias assim. Então, tudo é um processo, é um cuidado que tem que ter. E o entendimento, né? Para cada situação. Muito bem. Aí, já que nós estamos falando então desse caminho, né, só para relembrar quem chegou depois, a Aline Abreu é terapeuta e atua hoje atendendo adolescentes e mulheres. É Aline Abreu, terapeuta, né? O Instagram. É isso, Aline? É, Aline Abreu, terapeuta. Isso, não deixe de acompanhar o trabalho dela. Ó, o Gustavo falando deles, ele chegou aqui agora. E aí, Gustavo, um abraço. Ah, nós viemos descrevendo essas cicatrizes, né? A ferida aconteceu, ela cicatrizou, mas muitas vezes, sabe aquele queloide, né? Tu lembra quando trabalhava na área da saúde, o queloide, né? Lembro. Fica sobreposto ali, Fica né? alto, né? A cicatriz fica alta. Eu já trabalhei como conselheiro tutelar e eu me lembro às vezes de crianças que apanhava até formar os queloides, assim, violência mesmo daquela brutal, né? Então, aquela marca vai estar ali, né? Quando ela olha para aquilo ali está condicionando, está influenciando o modo dela lidar consigo mesmo e com as pessoas, né? É disso que se trata. Não deixe de acompanhar o trabalho também do Gustavo Reis, psicoterapeuta. Ele é psicoterapeuta de adicções, de maturidade e imaturidade e também dependência emocional. Faz um baita de um trabalho. Um abraço para ele. Ah, é o nosso amigo em comum, né, Aline? É, Então, quando as pessoas não sabem nomear as coisas, é isso que a Aline trouxe, né? O corpo ele vai acumulando, ele vai empilhando, né? Dores, sim. as mais diversas, né? A pessoa diz que está com um certo tipo de sintoma, né? Que é os buscadores da internet hoje, né? Tá com uma dor aqui, vai lá para a internet e pergunta: estou sentindo tal coisa, o que que é? A internet vai lá e diz, né? Mas às vezes não tem, às vezes a coragem, né, de procurar um profissional porque acha que vai se expor. Lembrando, para quem quer procurar um terapeuta, né, Aline? O trabalho ele é profissional, ele é sigiloso, né? Hoje com a É. internet facilitou muito, você pode fazer do conforto da sua casa, né? Uhum. Sessões de terapia. Então, não deixe de procurar um profissional. Eu tinha muito preconceito, Aline, em relação à terapia. Até a gente costuma dizer, né? Ah, terapia é coisa de louco, né? Não tem É, nada a ver com isso. muita gente tem vergonha, né? De falar, ah, eu faço terapia. Ainda tem isso, né? Hoje em dia, né? Tem Ainda ainda, né? tem muito receio, tem gente que fica com vergonha às vezes, né? É, até durante a terapia, a gente vê que no começo, até a pessoa se soltar, né? Para poder a gente entender e a pessoa mesmo se escutar, né? É, porque é isso que a Aline falou, é fundamental, porque o processo é esse. A gente está aqui vivendo uma situação e a gente está internamente num diálogo com aquela situação que a gente está vivendo. Só que a gente se engana, né? Muitas Uhum. vezes, porque não fica completo o quadro. E quando a gente se depara com um outro, que é o terapeuta, que é esse ego auxiliar, a gente tem o nosso ego, a gente está contando a nossa história para nós mesmos. A gente vai para uma sessão de terapia, é como se a gente tivesse um duplo, né? Um espelho. Só que ele tem vida própria também, né? Ele vai olhar para a história, vai ouvir e vai nos auxiliar, a nos guiar, como se fosse um guia. Tá vendo isso aí que tu falou? Prestar atenção aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Dá uma olhadinha melhor para isso aqui, ó. E às vezes o próprio processo, foi o que o Freud percebeu, né? O Jung também fala muito sobre isso, a catarse, né? O próprio processo de falar já é curativo em muitos casos. Perdoar não é esquecer. Muito bem, Wilber. O Wilber está aqui, um abraço para ele. Não deixe de acompanhar o trabalho dele também, terapeuta. Esteve aqui conosco, da Unfacted. Unfacted, em alemão. Perdoar é o poder de que as coisas ruins que arruinaram o nosso passado não sigam arruinando o nosso presente. É isso aí. É isso É isso mesmo. aí. É. Então, Eu gosto muito daquela frase também, que não podemos mudar o passado, mas podemos fazer um novo começo, né? É, até tem uma música, né? É, eu não sei o nome dela, mas é tipo começar em mim. A mudança tem que começar em mim, né? Primeiro, né? justamente. E o que acontece é isso, né? A gente tem uma grande facilidade, não sei se é a síndrome de Adão, né? Ah, de dizer assim, a culpa não é minha. Eu fiz o débito e o boleto não é meu, é dele.
Não, o boleto é teu. Uhum. A gente tem que ter uma forma de lidar com aquele débito daquela situação, né? Não é uma culpa, mas é uma É. responsabilidade diante daquilo. Então, Uhum. eu acredito que muita gente, por exemplo, que já fez processo terapêutico, tem relatos das pessoas que conviviam com essas pessoas que fizeram, né? Que dizem, olha, aquela pessoa está diferente, né? Sabe? É. Porque há uma mudança, né? É. Claro que esse é um processo que ele não termina, né? Ele é contínuo, a gente costuma dizer, né? É uma formação, é um processo formativo, né? A Uhum. professora Bruna Torlai estava mencionando numa live que eu fiz com ela, né? Que às vezes a gente tem essa pretensão, é o estudioso dedicado, a inteligência virou um fetiche, né? O intelectual, que conhece de tudo um pouco, né? Só que assim, isso revela a nossa ignorância, isso nos mantém, né, em ar de humildade para estar disposto a aprender as coisas. E a maior aprendizado, o que que é, né? É sobre nós mesmos, né? É. Né? É E mesmo. aí, pode falar. Não, pode falar. É que eu ia entrar na outra parte que não é polêmica, mas é, né? Porque às vezes a gente não é anti-medicalização, mas eu botei aqui duas questões, Aline, para a gente poder também. Porque às vezes tem até doenças hoje, né? Sobre situação de remédio, o hipocondríaco, por exemplo, né? Qualquer dor ali, Sim. tá tomando, tem remédio para tudo, né? Até É. para respiração, para o espirro diferente que dá, né? Sem exagero. Então, Tem assim, mesmo. tem uma distinção, né, Aline? Quando o medicar alivia e quando silencia. Até que ponto o uso excessivo de medicamentos pode aliviar o sofrimento físico, mas, ao mesmo tempo, adiar o contato com o conflito emocional que está pedindo essa elaboração. O medicamento é muito importante, né? A gente não vai desmerecer nunca, porque ele salva vidas. Mas hoje a gente nota a anestesia da dor, né? Muita gente toma o remédio sem saber o porquê que está tomando, os ansiolíticos, no caso, né? Então acaba anestesiando aquela dor, transformando essa dor em, como que eu vou falar? Em silêncio químico mesmo, né? Em uma situação química e vai banalizando o seu sentimento. Eu vejo isso, às vezes, até em grupos mesmo de WhatsApp, a gente nota isso muito, tipo, falando de medicamento entre mulheres, né? E elas discutem, eu tomo esse, e esse é bom. Aí a outra, eu vou tomar esse, porque esse meu já não está fazendo efeito. Mas aí vem a pergunta, por que não está fazendo efeito? E por que você está tomando esse remédio, né? E muita gente toma o remédio sem saber o porquê, o que está acontecendo, o que está sentindo, né? E é o que a gente falou também, né? É o comodismo. Eu tomo porque tá bom assim, me faz bem. Mas por que que te faz bem? O que é que não te faz bem, né? Que você necessita anestesiar essa dor, né? E aí volta a falar, cadê o olhar carinhoso para dentro de si mesmo, né? E não anestesiar essa dor. Muito bem. E aí a pergunta complementar a essa é: o que que perdemos, Aline, quando tratamos apenas o sintoma e não a história, né? Como essa hipermedicalização ela pode interromper o diálogo entre o corpo e a consciência, né? Transformando um pedido de escuta, como tu falasse, né, em um silêncio químico. Então, a gente perde a capacidade de ver onde dói e causa esse silêncio químico mesmo, né? Você não sabe o que é que você está sentindo. E vai passando isso. E tá tudo bem. E não olha para dentro de si, né? E isso vai causando. Nunca um remédio vai estar bom. Esse remédio vai tomar, logo em seguida esse não está legal, já vai estar tomando outro medicamento, que também não vai fazer o efeito. E isso vai empurrando com a barriga. Vou falar como a gente fala aqui em Minas. Vai empurrando com a barriga. E não nota o que está acontecendo, né? Quando o corpo está silenciando alguma coisa, né? É um O entorpecimento, né? corpo está silenciando. Quando o corpo está te mostrando algo. Vai entorpecendo, né? Assim como os sentidos eles podem ser entorpecidos por uma série de fatores, né? O corpo também ele vai sendo entorpecido por essa parte química e a pessoa
vai, vai murchando, né? E aí Isso, ela vai se tornando refém daquilo ali, né? Porque isso mesmo. a medicação, ela também, a gente sabe que falasse ali, né? Lá na situação particular, né? Tinha a possibilidade de mudar a tua rotina, né? Teu dia a dia, ou tomar a medicação. E tudo bem tomar medicação, né? Porque tem gente que toma medicação É, e consegue conciliar e olhar para esse mundo interior e identificar onde é que está a dor, porque essa química que entra no organismo, ela vem para regular uma disfunção, uma situação ali que precisa ser regulada, né? Pegar um caso isso. excepcional aí, pessoas que têm problema com esquizofrenia, por exemplo, tomam lá um medicamento que auxilia, né, a não ver, ouvir vozes e coisas do tipo e mantém a vida, o cotidiano, o dia a dia, sabe se relacionar bem consigo mesmo, né, diante das demandas da vida, né, porque a gente tem essa questão nossa interna e tem a nossa questão social, né? Então, onde é que está essa ponte, né, que afeta isso? Né? É, O principal é o quê? É internamente. A gente consegue até manter uma certa aparência até um certo ponto, até que tudo descamba, né? Tudo rui, né? sim. Acaba ruindo, né? Então, falar de É, cicatrizes é um tema importante porque elas apontam, né, Aline, onde estivemos, mas elas não determinam aonde vamos, né? E nem também o presente, porque às vezes a gente fica nessa muito de dizer, o futuro é o agora, porque a gente às vezes vive muito em função do ontem. Então esse futuro é agora, chamado presente. Né? Porque é isso mesmo. o futuro é só uma figura de linguagem, penso eu, né? De algo que está para acontecer logo ali. E esse logo ali começa agora, né? Só que muitas vezes É, esse agora está lá ancorado nesse lugar dessa cicatriz que ainda tem uma capacidade, porque a gente vai nutrindo isso internamente e não parou para olhar de frente essa realidade, né? Na forma de interagir. Então, o ambiente que a gente foi formado, né? Qual é o tipo de influência que ele tem ainda? Ele gerou algum tipo de cicatriz na nossa vida? Uma relação com o pai, uma relação com a mãe, um tio, uma avó, né? As figuras de autoridade, às vezes as pessoas, tem gente que desenvolve trauma, por exemplo, né? Por conta de uma exposição no ambiente escolar. uhum, Houve uma piadinha, se retraiu, aquilo ali fez com que a pessoa, depois de um tempo, ficasse mais, assim, inibida, né? é. Hoje utiliza muito também que ela fala, né? Criança ferida, né? Eu vejo muito falar sobre a criança ferida, né? Que é isso, né? O que aconteceu lá atrás, que precisa ser curado. E essas cicatrizes, né? A Maikele esteve aqui no ano passado falando um tema sobre esse também, um abraço para ela, sobre atrás do rosto de um adulto, a história de uma criança, né? Uhum, Então, eu vi esses dias, não sei se tu chegou a ver, achei bem interessante. Tá uma criança, né? E tá o adulto do lado, só que o adulto é a criança já grande, né? E aí a mensagem era assim, ó, você se orgulharia a sua criança do adulto que você se tornou? Né? É um exercício, né? De a gente se pensar, né? uhum. Imagina a cada um de nós aqui, quando era criança, olhando para a gente agora, né? Na fase adulta, se, pô, e aí, parabéns, valeu, é isso aí, uma alegria te conhecer, estar contigo, caminhando, né? E às vezes ainda a gente É, está lá, aquela criança querendo chamar atenção, rodando em círculos, né? Muitas vezes, com questões uhum, simples do dia a dia. Só que internamente o corpo não aguenta muito porque ele vai mandando sinais, e aí por isso que a Aline está mencionando o tema, né, a importância dele, sobre cicatrizes. O corpo anuncia o que a mente não consegue, a nossa psique, a nossa alma, o nosso mundo interior, não consegue uhum. elaborar. Essa falta de elaboração é o que leva, né, as pessoas a procurar, muitas vezes, o atendimento terapêutico, né, Aline? Isso mesmo. E eu queria que tu pudesse falar É, um pouquinho mais sobre isso, Aline, sobre a importância do terapeuta, né? A gente passou pelo processo psicanalítico, né, que é um tripé, né? Teoria, supervisão e teoria, né? Na verdade, né? uhum, Supervisão e também processo terapêutico, né? Todos nós. Freud já recomendava isso, o Jung já recomendava isso, né? O terapeuta tem que passar também por terapia.
Então a gente fez um processo Às vezes terapêutico tem que também. estar supervisionado também, né? Isso. Justamente. Se tu pudesse falar um pouco para quem está nos acompanhando aqui, o que que mudou, né, para ti depois que tu passou a olhar para si agora hoje como profissional, né? O que que tu diria para quem tem ainda alguma dúvida em relação ao processo terapêutico, a importância, né, do processo terapêutico, né, e desmistificando para as pessoas que às vezes têm internamente, né, de tanto ouvir falar, que a terapia ela não é uma coisa sadia ou que ela traz uma mácula, né, para a pessoa que procura um processo terapêutico. Os antigos, muitos dizem, terapia é frescura, terapia é uma pia louça, terapia é ter uma pia louça, é ter uma pia cheia de louça. A terapia vai capinar um lote. Claro, isso que é importante também, né? Mas o que tu poderia dizer para quem está nos acompanhando aí, o costureiro e costureira da alma, Aline? A, a terapia, eu falo que é algo. Eu sempre uso como exemplo, como se fosse uma cômoda antiga, na casa da avó, que você vai abrindo as gavetas. Você vai abrindo aquelas gavetas que estão ali, coisas assim que estão guardadas, sabe? No cantinho do seu coração, da sua mente ali, que precisa ser trabalhada, né? Então é tipo, é um re, é você se reconhecer novamente. Algumas coisas da vida da gente, às vezes a gente fica guardando mágoas, ou às vezes até a questão da raiva, da tristeza, e, e são coisas que não que a gente precisa contar para elaborar isso tudo, né? Todo esse nosso sentimento. E às vezes eram coisas que não é que a gente tem que minimizar a situação, mas entender. E é através da terapia que a gente começa a entender nosso, o nosso sentimento mesmo, né? Tudo que a gente está sentindo e elaborar isso. E é engraçado que eu falo que durante a terapia, às vezes você vai no primeiro dia e aí você sai de lá sem, às vezes, absorver aquilo. E é no decorrer da semana, né? Que vem aqueles insights, fala assim, nossa, poxa, olha aqui, é aquilo lá mesmo. Nossa, como que eu não pensei isso antes, né? Você começa a entender a sua caminhada, o que que aconteceu, né? E eu falo que é transformador, é muito transformador mesmo. Assim, eu conheci a terapia agora, mais assim, né? Mais profundamente. Fiz psicóloga, na época da enfermagem a gente tinha, né? Aulas de psicologia também, mas é aprofundando no nosso interior mesmo, sabe? Buscando mais assim no dia a dia o que é que está acontecendo, o que é o nosso sentimento, o que passou na nossa vida, né? Dando nome às coisas, sabendo entender. Muito bom. Dar nome às coisas, isso que a Aline falou, é basicamente o essencial, porque enquanto a gente não consegue identificar e reconhecer isso, que ela usa a expressão elaborar, né, isso vai guiando, né, a nossa vida. Uhum. E tem um elemento aí importante também, que às vezes escapa, né, que a gente não se dá conta que o que a gente precisa já está dentro da gente, né? Só que ninguém faz muita coisa sozinho. Por isso a importância do processo terapêutico, porque uma relação sadia, do modo geral, uma boa amizade, né? Alguém que já tem uma certa experiência também é um processo terapêutico, por assim dizer. Sabe aquela pessoa que te puxa a orelha quando a pessoa está tomando um rumo, uma direção que já dá de perceber que o final vai trazer, né, algum tipo de problema. Então, o processo terapêutico ele é intencional nesse sentido, ele é individualizado porque ele vai levar em consideração que cada ser humano é um, né? É único. E Uhum. olha esse indivíduo dentro do setting terapêutico, né? Para ouvir aquela demanda e auxilia o paciente junto com ele, né? Cavar fundo para entender onde é que está esse lugar que É. ainda comanda, né, essas gavetas que a Aline mencionou desse armário da avó antigo, né? Aquelas gavetas Uhum. larga, madeira maciça, né? Puxa ali, tem É. as coisas ali Você vai guardadas. buscando a sua história, né, ali, né? E isso é o caminho, né? Ou seja,
com um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, ou um conselheiro mesmo, ou um amigo, igual como você me falou, né? Alguém que está ali para te auxiliar nesse momento, né? Justamente. Para te Então, dar as, as, aquela no- cutucada. as nossas cicatrizes, a gente pode esconder elas da gente, mas não do corpo, né? Uhum, Porque o corpo é, denuncia o que a alma cala, né? Em algum momento vem isso à tona. Às vezes, claro, a é, pessoa vai dando balão, 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 vai tentando contornar, 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 mas é inevitável o confronto consigo mesmo diante da realidade, né? Em algum é. momento. Então, essa é a É o, proposta. isso mesmo. É o cuidar da saúde é mais do que silenciar os sintomas, né? É escutar o que o corpo está mostrando pra gente. E aí, a gente trouxe no final aqui, né, Aline, essa situação dessa hipermedicalização dos sintomas, porque além de um lobby, né, de um interesse farmacêutico diante de todo tipo de medicação, eu lembro que, não sei se tu te recorda, a geração Prozac, eu acho que era, né? O Prozac, a pílula da felicidade. Tinha até uma propaganda, eu até recomendo na hora que vocês tirar como dúvida aí, bota lá no YouTube assim, a propaganda do Prozac. A propaganda era uma propaganda bem tosca, assim, mas chamava atenção. Era uma mãe amamentando, meio cabisbaixa, e aí de repente ela tomava o Prozac, ela ficava alerta. O outro estava lá sem estímulo para poder, sei lá, trabalhar, fazer alguma coisa, tomava o Prozac, pum, geração Prozac. Né? Então, o Prozac, eu acho que foi um dos primeiros estimulantes, alguma coisa assim, né, de ansiolítico, que gerava essa adrenalina aí. E, claro, né, esse lobby farmacêutico, ele existe, ele é real. As big tech, né, da parte farmacêutica, né? Antigamente, quem promovia os simpósios, os encontros, era os próprios médicos, mas de uns anos para cá, de umas décadas para cá, quem promove isso aí são as marcas, né? A pessoa já sai de É, lá com a tendência do medicamento para aquele momento, e aqui a gente reitera que a gente não é contra a medicação, muito pelo contrário, né? sim, Intervenção medicamentosa ela é importante para poder equilibrar, né, esse indivíduo. Às vezes vem uma pessoa num processo terapêutico, né, Aline? E a pessoa não está bem para fazer um processo terapêutico porque ela precisa estabilizar. precisa do medicamento, né? E é aquilo, né? O medicamento é importante, desde que você reconheça a sua dor, desde que você reconheça o seu interior, né? O que é que está causando? Porque não pode só medicar e sem. Porque o remédio, ele é para o corpo e para a alma, né? Ele arranha a superfície, né? Ele fica ali nessa parte da derme, da epiderme, né? E não vai lá na parte mais profunda da alma, né? Esse Que trabalho não que é é o feito. corpo, alma e espírito, né? Então a gente tem que cuidar, corpo, alma e espírito. E isso envolve tudo, né? Corpo, precisa de um medicamento? Toma um medicamento. A alma, vamos procurar um terapeuta, um médico, um psicanalista, né? E o espírito também, né? Porque precisa da fé também. É muito importante, né? Nesse E momento da cicatrização das feridas. se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Aline aqui, ó, pode ficar à vontade. Aline, eu quero agradecer aos nossos amigos e colegas da FTAS que passaram por aqui. Um abraço para o Luiz Alano também, o pessoal que acompanha a Aline, são conterrâneos da Aline. Deve ter gente aqui também, né, Aline? Ah, tem. O pessoal tá aí. A Maikele, o Wilbert, o Gustavo, o Bergamini, não sei se já saiu. A Rosarinha é daí de Minas? É minha cunhada. Ah, então, ela botou aqui, ó, eu acho que eu comentei aqui que Ei, Rosarinho. ela botou uma pergunta aqui, eu acho. Não, ela fez um comentário aqui, ó. Ela falou assim: é verdade, é assim mesmo que às vezes acontece conosco. Ela está descrevendo o caso ali do exemplo que tu trouxe, né? Desse olhar para dentro, eu acho que é isso que ela está mencionando. Então, a gente tem as ferramentas, a gente tem a possibilidade de procurar ajuda. Ah, e um detalhe importante que eu gosto de mencionar: não se consulte com o chat GPT, pelo amor de Deus.
porque isso aí também tá dando problema, né? Ah, hoje tem gente falando assim, o chat GPT te conhece melhor do que tu mesmo. História. Ele só lê as tuas intenções e ali ele monta de forma bastante fria e calculista um perfil mediante teus cliques, mediante as tuas preferências ou algo do tipo. Nada substitui esse contato humano, né? E É, num processo terapêutico, a importância se dá justamente nisso, né? Neste encontro, ainda que nesse ponto. pela tecnologia, né? Eu sempre tenho Uhum. a oportunidade de convidar, de conversar de bastidores com os convidados, não foi diferente com a Aline. E essa conversa com o convidado É. antes da live também é um processo terapêutico, porque ali a gente Uhum. fala abertamente, né, sobre aquilo que a gente está querendo trazer e não escapa, né? O Nakamura esteve aqui, a gente estava conversando sobre Jung na semana retrasada, falando sobre isso, o Freud já chama atenção sobre isso, né? A transferência, a contra-transferência que se dá no processo terapêutico, o que é isso, né? Quando que acontece o processo terapêutico mesmo, né? Quando a Aline mencionou, quando a pessoa te olha, às vezes ela vai projetar alguma coisa sobre o terapeuta, né? Sobre a terapeuta. Vai projetar um pai, uma mãe, um tio, uma tia, É. algum, que a própria pessoa, o marido, a esposa, sei lá. Mas a transferência é contra-transferência, né? A transferência é quando É. o paciente ele olha e ele vê esse lugar seguro, né? No qual ele Uhum. se sentiu acolhido e consegue abrir as coisas sem ficar rodeando, né? Ele vai falando nesse processo, né? E às vezes acontece a contra-transferência, o terapeuta olha para o paciente e enquanto o paciente está contando a história, ele vê o filmezinho da vida dele também. Porque há coisas em comum, né? O Isso. sofrimento, ele na verdade, ele se repete, né, por escopo, ainda que mude, né? O drama humano está presente na nossa trajetória. Uns lidam de um jeito, outros de outro, porque cada um tem uma forma Uhum. muito particular, mas o drama, a gente pode dizer que ele vem por pacote. A Aline mencionou. Ah, a pessoa está ansiosa. Por que ela está ansiosa? Aconteceu alguma coisa. Ela está projetando aquilo ali dentro da cabeça dela todo o tempo, que aciona o sistema nervoso central dela, como se ela estivesse diante de um perigo real. Mas é só na É. cabeça dela, né? E aí o corpo vai sentir isso, né, Aline? Vai. E o corpo reflete tudo, né? Desde que a hora que você está ansiosa, o batimento cardíaco, a respiração já muda, né? E aí é a hora que a gente tem que olhar para dentro. O que é que está causando isso, né? Justamente. Porque o medo ele é natural. O Bergamini falou esse tempo atrás aí de emoções, né? As emoções básicas ali, né? Que tá até no livro, no filmezinho aquele do Divertidamente, eu acho que é. O Ah, 1, é. né? O 2 eles tentaram inventar um negócio novo ali, mas eu não sei se deu muito certo. É, Ah, eu não cheguei a assistir o 2 não. medo, raiva, alegria e tristeza, eu acho que é, né? São as quatro Uhum. principais ali, né? Então tudo isso é natural, é chamado de. Isso é primário na gente, né? As emoções. É. Porque a gente também já aprendeu que as emoções não devem reger as nossas escolhas, elas são algo natural, que É. afeta, né, o nosso físico, as emoções. Só que isso prolongado, uma tristeza atenuante, crônica, por causa de uma situação, pode levar a uma depressão, né? Uhum. Só pode desenvolver um processo de um transtorno de ansiedade generalizado, por exemplo, um TAG, né? Então, Sim. o momento daquilo que nos acometeu, daquela história que a gente viveu, daquela situação, violenta ou não, mas que desestabilizou o nosso mundo interior, se acumula e impregna no nosso horizonte, né? E vai afetando a nossa forma de se construir e se desenvolver como indivíduo. Né, Aline? É isso mesmo. Né? E como você falou mesmo, até esses sentimentos igual o medo é muito importante para a gente. Imagina se a gente não tivesse medo, né? Desde que isso não seja prejudicial, né? Não seja nada em excesso, né? Mas faz parte da vida, é um aprendizado, né? Seja uma tristeza, uma coisa, porque nada é leve, né? Então a gente tem que saber enxergar isso tudo. Até quando tá de boa? Até quando essa tristeza faz parte, né? Porque um estado prolongado aí já começa, né, a tomar uma outra direção e trazer outros tipos de agravante. Eu quero
te agradecer, Aline, perguntar se tens alguma consideração aí, né? Nosso Ah, tempo está eu que e, agradeço o convite também, pela confiança, obrigada, viu? e a todos que nos acompanharam aí, né? Não sei se a Aline quer deixar uma mensagem final aí para quem está nos assistindo. Primeiro, né? Então, a minha mensagem é que cuidar da saúde é mais do que silenciar os sintomas, né? Então, para a gente se olhar para dentro da gente mesmo, para a gente poder se amar mais, olhar com mais carinho, né? Para todos os nossos sentimentos e procurar ajuda, né? Quando vê que não está legal, não se calar, procurar ajuda, seja com quem for, mas procurar, né, um cuidado mesmo, né? Seja com médico, ou com psicólogo, psicanalista, com os terapeutas, mas procurar ajuda, né? E para quem tem dúvida se é muito caro o processo terapêutico, muitos terapeutas, ao menos os terapeutas sérios, eles atendem de forma social também, né? A depender da Sim, constância da situação, existe ali, para que ele possa atender de forma social, ele tem lá o convencional dele da forma como ele atende, né? Mas uhum, conversando e procurando, muitas das pessoas que passaram por aqui, a gente conheceu ali, se tornamos amigos lá da formação de terapeutas. Eu acredito que boa parte deles atendem socialmente também, além da gente, né, Aline? é, Então, qualquer dúvida, a Aline tem o contato dela lá na legenda dela na legenda. na biografia do Instagram. Eu pode mandar mensagem aqui no direct, se tiver interesse. E os nossos colegas e amigos que já passaram por aqui. A Maikele é uma, o próprio Gustavo Reis, o Bergamini. O Bergamini tem até uma supervisão para terapeuta hoje, né? Faz também um trabalho excelente com pais. O Wilbert que passou por aqui também. Quem mais que passou por aqui que era a formação além da Maikele, o Wilbert. Tu lembra de mais alguém? Aline? Hum, não. Eu não sei se a Valderes atende. A Valderes também ela se formou acho, em psicanálise. Não, não passou mais ninguém na nossa turma. Então, o pessoal da FTAS, lá do professor Arthur Schumann, eu acredito que boa parte deles, ao menos dos que tiveram aqui no Furo do Alfinete, atendem socialmente, né? Então, não custa lá sondar para ver. É um preço Sim, justo, né? Porque não é que a gente vai... Caridade é importante, né? E faz parte, né? Mas é o tempo, né? Dedicar não é. se resolve uma situação em um atendimento, né? Uhum. Mas não deixe de procurar. Então, a pessoa diz, às vezes cria como justificativa, mas eu não tenho acesso, é muito caro, né? Tem que Mas procura, vamos conversar, né? Que tudo dá jeito, né? procurar. Então, o Instagram da Aline é Aline Abreu Terapeuta, né? Tudo Isso. junto. Aline Abreu, terapeuta, tudo junto. A Aline tem a agenda dela aberta lá também com algumas exposições, algumas vagas lá. Ela atende online, Uhum. né, de Minas. Eu não sei se tu já atende presencialmente aí em Minas, para quem é daí. Atendo presencialmente também. Ah, então, e ó, para quem é de Minas, aí do município da Aline, ou vizinhança aí do município da Aline. A Aline é uma excelente terapeuta, assim como o pessoal que se formou lá na formação. E eu te agradeço, Aline, pelo teu tempo, pela Eu que tua te agradeço. disposição, tá? Desejo que tudo te vá bem nesse ano, né? Que já se iniciou. E a quem nos Nós, né? acompanha, não deixe de acompanhar o trabalho da Aline, né? E nos sigam aí nas redes. Eu agora abri também lá o canal no YouTube para disponibilizar, que às vezes fica difícil de achar aqui no Instagram a live, né? As pessoas me procuraram Uhum. perguntando, é difícil de achar. Então eu tô subindo lá no YouTube devagarinho. Todas as lives do ano passado foram em torno de 50 lives. E estou ordenando não na mesma sequência do que foi acontecendo as lives, né? Mas dentro da proposta do projeto Furo do Alfinete, né? Então eu explico o que é o Furo do Alfinete e venho vindo com os convidados e os temas, né? Que ajudam a É. ampliar e compreender o que é o projeto. Então, Aline, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão aí nos acompanhando, né? Uma ótima semana aí e fiquem com Deus, tá bom, Aline? Obrigada. Fica com Deus também. Obrigado, um Tchau. abraço. Valeu. Obrigada.